E esse programa de hoje eu dedico às mulheres. É um programa que nenhuma mulher, ele é de cunho social, nenhuma mulher pode perder essa conversa que a gente vai ter agora. Maíra Cardi. Muito obrigada. Você Obrigada. sabe que é muito verdade isso que ela falou. Eu fiquei impressionada da maneira que você me abordou. Eu neguei entrevista para todos os programas de televisão que você puder imaginar, exceto para o Léo, que eu já tinha combinado com ele. Mas eu achei muito interessante a maneira que você me abordou. Maíra, quando você estiver bem, quando passar tudo isso, vamos esperar passar. Aí você fala comigo? Eu falei, não tem como não falar. Porque todo mundo queria falar agora, naquela hora, naquele segundo, naquele minuto. Você é sensacional, não só como profissional, mas como ser humano. Muito obrigada. Obrigada. Maíra é recorrente aqui no canal. Já fizemos uma entrevista incrível e é amiga, então é suspeita, gente. É porque, Maíra, a televisão, né, e os portais, jornal, vive da audiência, Sim. né, do momento. Eu não vou dizer que eu também não vivo da audiência Claro, do meu que a canal. gente também precisa Mas da tem uma audiência. grande diferença. Eu nunca trouxe ninguém aqui para tirar o lado ruim de ninguém, porque todos nós temos nosso lado bom, nosso lado ruim. Todos. E também não gosto de me aproveitar dos momentos de fragilidade das pessoas. Passa por cima, Sabe? né? Exatamente. Não gosto, não me sinto bem, porque eu não faço com os outros que eu não gostaria que fizesse comigo. Agora, eu entendo que essas pessoas que ele procura, elas são funcionárias, né? Elas precisam fazer jus ao salário delas. Eu não. Eu trabalho para mim mesma e eu tenho esse discernimento. E quando eu te convidei para vir aqui, não foi para falar de chifre, porque eu sou uma das mulheres mais chifrudas desse país, né? Então, o menino João fica ali rindo de canto de boca, tô te vendo, João. Então, assim, de chifre eu entendo muito bem. E não é chifre que abala mulheres como nós. certeza. Eu vim aqui, eu te trouxe aqui pra gente falar de mulheres fortes e que sempre se arrebentam nas mãos de machos covardes, né? Porque a gente é muito grande para eles. Isso não é desculpa, não. Isso é fato contra fatos, não há argumentos. A gente pode citar, assim, vários exemplos de mulheres fortes que já se ferraram em mão de machos escrotos. Madonna, por exemplo, é uma delas. Sim. Né? Eu sempre cito aqui um momento da Madonna num show gigante que a Madonna fez em Londres para milhões de pessoas, um estádio lotado. E ela ficou muito chateada porque o Guy não foi, tá no documentário dela, não foi assistir, tinha prometido. Ela saiu de lá, foi encontrar ele num pub, ele bebendo com os homens horrorosos, uns gordos barbudos esquisitos. E ela ficou, Guy, você não foi no meu show? Ele falou assim, tô acabando aqui, já vai. Ela dormiu num banquinho de madeira ali e esperou. E eu voltei várias vezes essa cena porque, para comparar o tamanho daquela mulher, Madonna, naquele palco, em questões de minutos, ela se diminuiu para ficar dormindo num banquinho, esperando aquele macho escroto acabar de jogar as migalhas. Acabar de jogar, de beber e ir para casa com ela. Então, isso é... O que sobrou da carcaça dele para casa com ela, né? Exatamente. Então, isso é característica de mulheres fortes na vida como nós. Infelizmente tem, sim, lógico que a gente não tá falando de todos, Deus queira que alguns salvem, né? Assim a gente espera, mas sim tem essa coisa de alguns homens para parecer mais homens, para eles mesmos, né? Precisar, né, sair com essa quantidade de mulheres ou até mesmo diminuir a mulher que tá do lado dele para que ele se sinta bem, em vez de conseguir ser por ele mesmo, lutar por ele mesmo, não, ele fica tentando diminuir a mulher se sentindo mais homem, saindo com uma quantidade de mulheres ou colocando a mulher para baixo, que é o tal do comportamento abusivo, né? Que muitas pessoas não sabiam o que era, o que eu achei muito interessante disso tudo. Abuso, acha que bate. Sinceramente, o cara que chega batendo, muitas vezes é melhor, né, entre muitas aspas, porque você vê e você corre logo. O cara que te levanta a mão é muito mais fácil de você identificar do que o príncipe encantado que vai te fazendo aquele estupro mental. Porque é isso, é um estupro mental diário ali. Aí quando você vê, você tá completamente envolvida. Você tá se isolando. Do universo, de você mesma. Você já não tem mais personalidade, você não tem mais nada. E aí é abuso em todas as áreas da sua vida. O que não condiz com mulheres fortes como a gente, eu me incluo nisso. Eu chamei aqui pra gente bater um papo de comadre, porque eu me identifico muito com você. Quando você fez aquele teu pronunciamento absolutamente assertivo, corajoso, que muita gente achava que você ia se arrebentar com aquilo, eu falei, não vai não. Não vai não, porque é aí que centenas e milhares de mulheres vão olhar e falar, epa, peraí, essa sou eu.
peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo comigo. Então, o que você fez foi um serviço de autoajuda ali para muitas mulheres que passam por isso. Eu acho que quando a gente esconde dos nossos filhos as verdades, quem eu sou, os meus defeitos, quem o pai da minha filha é, os defeitos dele, a gente está acobertando os erros, passando a mão na cabeça. E aí, será que a minha filha não vai se espelhar no meu comportamento de procurar pessoas parecidas? Porque eu não quero que a minha filha case com ninguém parecido com o pai dela. Não hoje. Se um dia ele se curar, melhorar desse caráter e etc e tal, beleza, mas hoje... O caráter é formado, minha irmã. Não tem cura. O caráter você tem ou não tem. Eu acho que não tem cura. É o que as pessoas mais falam pra mim. Falam, cara, ainda você acredita que um dia ele vai realmente se curar e melhorar? Ele é doente de caráter, né? O que me falam. Eu fiquei super confusa porque vocês separaram. Aí depois você ficava elogiando muito. E eu passei exatamente por isso, por esse período de não querer admitir que eu tinha feito merda comigo mesma. Então eu elogiava muito, eu ia nos programas de televisão e falava, não, num dos meus relacionamentos, não, é um príncipe, não, é muito gente boa, imagina, já sabendo que eu tava mentindo pra mim, mas que eu não queria, era por mim que eu tava fazendo aquilo, era pra não admitir. Aí chegou uma hora que eu tive que dar um basta, mas foi um basta rápido, eu acho que eu fui certeira no meu basta, dei meio que um tiro na testa, assim, e aí deu uma recuada, mas é tão ruim, porque é tão íntimo, né? A gente acreditar eu acho que é isso, é um estupro, a gente se sente estuprada, Total. a gente se sente violada, invadida, não tem necessidade. Mas aí é a coisa da criação, do caráter, de tudo, que aí, meu amor, só Freud mesmo. Na minha gravidez, eu comecei a entender que as coisas não iam ser exatamente como de fato seriam. O Léo me fez uma pergunta durante a entrevista, que foi onde eu travei e dá-lhe o choro, que é, você acha que ele te amou? E ali eu tava na dúvida, hoje eu te falo com certeza absoluta, ele nunca me amou. Foi tudo um plano, do começo ao fim. Ai, que horror. Quando você descobriu a primeira traição, foi antes da gravidez? Não. Então, isso é uma coisa interessante. Todo mundo pergunta, gente, mas por que ela aguentou tanto tempo e tantas traições? Óbvio que não. Quando eu realmente descobri as traições, eu já botei o basta. A manipulação, as coisas que ele fazia, o jeito que ele vasculhava a minha vida, que ele controlava, o ciúme possessivo, a relação abusiva de modo geral, não tem nada a ver com a traição carnal. E eu sempre deixei isso muito claro. Gente, a quantidade de mulheres que ele consumia, que de fato, né, consumia e que inclusive eu bancava, literalmente. Isso aí Isso é uma piada, né? Essa é uma parte, eu dou essas... Igual você, a cada fatura nova. Eu me preocupo. A primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, gente, será que ele nunca pensou que ele podia passar uma doença para a filha dele? Eu estava amamentando. A quantidade de mulheres que ele consumia por aí, à torta à direita, sem se prevenir, eu dando de mamar. As doenças passam pelo leite. Será que ele nunca pensou? Então essas coisas me machucam. Até onde foi essa frieza? Enfim, como eu falei, eu disse 10% das coisas e a cada dia que eu abro o olho eu acho que eu tô num pesadelo e que não vai ter fim. É muito triste você olhar para os últimos 3 anos da sua vida e entender que eles foram uma mentira. Eu me choquei com a minha própria fase. Eu falei, então peraí, eu ainda estou num relacionamento abusivo. Dito e feito. Ali eu ainda estava muito apaixonada por ele, quando eu fiz aquele primeiro vídeo. Eu ainda estava muito envolvida com essa coisa da manipulação e da mentira. Eu ainda não tinha descoberto 1 milímetro do que de fato hoje sei. E então ali eu falei, eu preciso estudar mais a causa. Chamei uma psicóloga sensacional pra gente fazer uma live do que era o abuso, para que as pessoas pudessem entender. Fiz um segundo vídeo contando mais sobre o abuso, sem falar que eu estava falando dele, mas eu estava falando dele. Eu estava falando da minha causa, das minhas coisas. Eu não podia usar salto alto. Ele falava que eu ficava muito mais linda sem maquiagem. Ai, você fica linda sem maquiagem. Sem maquiagem, sem salto, eu sofro quando você põe as bundas, a bunda ali no Instagram. Não faz isso não, pô. Botei todos esses prints lá pra quem quiser ver. Então, era aonde você tá, era uma neurose, meu celular não podia acabar a bateria, eu não tinha vida.
Ele tinha ciúme de tudo. O relacionamento abusivo não é por causa da quantidade de mulheres, é pela manipulação, é achar que você é uma coisa que pode te dominar. Tudo, ele dominava tudo, questão financeira, rolou abuso em todas as questões. Para que ele se sentisse homem, ele foi ali me manipulando, e é interessante porque nós somos mulheres fortes, bem resolvidas, então é difícil até da gente ver que se deixou cair nesse lugar, porque inicialmente eu falava, ele não tá bem, ele não estava trabalhando, então para ele se sentir bem eu vou deixar. E nada, eu já estava ali obedecendo as ordens sem perceber, porque a gente não percebe. É verdade essa história que ele entrou na justiça para pegar metade da empresa? Metade dos lucros da empresa? Olha, de todas as decepções, essa coisa do abuso patrimonial, que fala, né? Abuso patrimonial, para mim foi mais decepcionante, tem sido mais decepcionante. É um que eu realmente não imaginava. Eu tenho empresas de inteligência emocional e de emagrecimento pela inteligência emocional. O Arthur nunca estudou absolutamente nada, eu tenho 26 certificados de inteligência emocional, ele nunca estudou absolutamente nada de inteligência emocional e ele só come pizza, então ele não tem ligação nenhuma, ele é ator e cantor. Como é que ele acha que ele tem direito a qualquer coisa de cunho do meu métier, digamos assim? Já não basta todos esses anos que ele literalmente mamou na teta, vivia na Louis Vuitton, vivia na Gucci, vivendo uma vida de luxo, vivia pagando prostituta, vivia em hotéis caros fazano. Não basta? Já não tá bom? Você quer agora mais um pouco, meu amor? 3 anos pagando tuas putas, pagando teus luxos, pagando tua vida de príncipe, tuas viagens, teus hotéis. Você quer agora que eu pague para me livrar de você? Então tá bom, então eu pago. Só que assim, não vai ser só assim, não vai ser só isso. Infelizmente, isso não fica por aqui. Mulher de Deus, é isso que dói, depois de tudo ainda ter que passar por isso. Nem fudendo, querida Maíra Carlos. Arthur Aguiar, nem fudendo, de volta jamais, mas assim, nem pintado de ouro, de pedras, de diamante, não quero ver na minha frente. E é triste falar isso do pai da minha filha, mas não quero ver. É triste mesmo, mas o tempo ele vai assentando tudo. Na lata, o que você tem na lata para dizer para essa mulherada aí que acha que o mundo acabou porque pegou um chifre, que acha que o mundo acabou porque o abusador levantou a voz para você ou te deu um soco, literalmente falando? Eu acho, não se acostume com migalhas. Todas nós, mulheres, estamos muito acostumadas com migalhas porque nós fomos criadas por uma sociedade machista. Nossos pais, nossas mães são machistas, então a gente está acostumado. Tá pronta para casar, cozinha bem, tá pronta para casar. Eu os declaro marido e mulher, ou seja, ele era homem e eu vou ser mulher só a partir de agora que eu casei com ele. Tem tanta coisa que está encatranhado nos nossos velhos hábitos e a gente nem percebe e a gente acha que está tudo bem. É normal todo homem trair, é da natureza. Não é normal. Você merece ser tratada como uma princesa. Não aceite menos. Você merece ser tratada... Nós merecemos ser tratadas como mulheres, como seres humanos. Então a gente não pode se condicionar a pouca coisa. E mais uma vez... Eu não estou falando sobre traição. O abuso ele está encatranhado em todas as pequenas atitudes. No levantar a voz, no querer dominar a sua roupa, o seu... eu escuto muito de mulheres... outro dia, eu botei uma foto de lado, onde eu estava sem calcinha, mas a única diferença se eu tivesse calcinha era um fio, porque estava de lado. Sim. E eu ouvi mulheres falando, acho que ela não precisava. Eu não pus porque eu precisava, eu pus porque eu queria. Não tem que precisar nada. Ninguém põe foto porque precisa. Aí, aquela mesma pessoa que negou, né, que renegou, que achou ruim o comportamento do Arthur de decidir a minha roupa, tá no meu Instagram decidindo a minha foto. O comportamento abusivo, ele é da sociedade. Da sociedade. Nós somos, e eu também me incluo, tá? Vira e mexe eu tenho esse preconceito.